Olá, pessoal do Mabook Club. Aqui a gente vai falar de um livro. Você sabe que a gente tem uma playlist aqui de mais de 150 resenhas de livros para te trazer insights e, na verdade, para melhorar a sua curadoria de livros. Quando a gente faz uma pesquisa sobre um título, um tema, um argumento, olhando e vendo pessoas que sabem mais que a gente, que estão mais inteiradas ou que dominam esse assunto, é muito legal. A curadoria é a primeira etapa do processo da leitura e muita gente não faz isso, acaba caindo nesses livros que eu chamo de blockbuster, né? São os livros que estão lá mais vendidos ali na livraria e muitas vezes é só um copia e cola, muitas vezes é refrasear de forma rasa algo muito mais profundo, quando a gente consegue ir na fonte ou em alguém que realmente vai ter o que falar. É muito interessante. Isso a gente explica no nosso livro Leitor Supremo. Se você quiser avançar e ir um ponto além aí do seu processo de leitura, a gente chama aqui para a nossa comunidade e os nossos produtos que te ajudam a todas essas etapas. Mas, falando aqui do lançamento, eu lancei o meu quarto livro, terceiro best-seller Amazon, e foi uma experiência fantástica. Eu quero aqui falar um pouco desse livro, né, para vocês, o conceito e como é que ele foi feito, ok? É um livro coletivo, minha primeira experiência com um livro coletivo, e ele surgiu como uma ideia dentro de uma comunidade de inteligência artificial, que tem um clube do livro. A gente se encontra todos os dias, de 7h30 às 8, 9 horas da manhã, para ler um livro juntos e para conversar sobre esse livro. Tá? A comunidade é do Alan Nicholas, para quem não conhece, é um cara barbudo com óculos com lente amarela, então é bem característico se você já viu em algum local. E lá a gente conversa sobre livros, né? Então dali surgiu não só um clube de livros, mas um clube de estudos, porque a gente estava fazendo isso, né? Degustando um livro com calma, se encontrando com uma disciplina bizarra, né? Porque é complicado se encontrar todos os dias num grupo, né, que continue, que leia juntos, né? Normalmente os clubes do livro, eles vão ter encontros mensais, semanais e etc e tal. Mas a gente decidiu ir além, né? Tipo, nossa, estamos criando algo tão legal, estamos aqui com algumas pessoas que estão mais recorrentes, vamos ir além de ser um clube do livro, um clube de estudos e algo além. Então, foi criado aqui um livro. Nós somos 4 autores, né? Antes, inicialmente, iríamos ser 7, cada um para um pecado capital, e a gente decidiu escrever um livro, é claro, né? Que trazendo algum conceito de inteligência artificial de uma forma diferente, já que ali o tema era recorrente, né? Estávamos ali, né? Pagamos a comunidade, estávamos ali por causa da inteligência artificial. Então surgiu a ideia da Ana Marques, uma das autoras, baseada em algumas das estratégias do Sexy Canva, né? Para quem conhece aí, falar sobre como é que são os 7 pecados capitais à luz das novas tendências e da inteligência artificial. Então foi essa a ideia inicial que a gente conversou. Cada autor ia falar sobre um pecado e trazendo os conceitos desse pecado para as novas tendências. Será que potencializa? Será que não potencializa? Será que dificulta para a gente? Será que traz outros parâmetros e outras ideias aí? E como é que né? A gula, né? A avareza, a preguiça, né? A ira e etc. Aí à luz da inteligência artificial. E a gente falou assim, tá, vamos conversar sobre isso, vamos ter reuniões, cada um vai começar a desenvolver, e a gente desenvolveu parâmetros do livro, né? Como é que é a estrutura básica, como é que vai ser a estrutura de pensamento, como é que vai ser a narrativa, primeira, segunda pessoa, terceira pessoa, como é que qual a quantidade de páginas para cada autor. Então, questões estruturais foram discutidas inicialmente para ver se cada um estava na mesma página. Nesse meio tempo, é claro que as coisas vão se afunilando, e aí eram as 7.
e ficamos 4. Então, nesse processo de amadurecimento do projeto, de você ter que se entregar, né, aquela responsabilidade, aquele prazo, aquele deadline, ali algumas pessoas já desistem, né? E isso é muito interessante porque isso já divide o joio do trigo. Isso já divide quem está querendo, quem tem capacidade, quem tem resiliência e quem quer fazer a diferença e não morrer com projetos, cemitérios na sua gaveta. E aí a gente vê quem tá para o jogo e quem quer fazer acontecer ou não. Uma curiosidade é que a gente tinha um prazo, porque a gente queria seguir, né, uma outra comunidade de lançamento de livros e seguir todo o passo a passo deles, e ali tinha um prazo muito apertado realmente. Então esse foi um grande desafio. A gente não estava assim, vamos lançar daqui a 3 meses, 4 meses. Não, era um prazo realmente muito apertado. Então, e era muito interessante porque a Ana, por exemplo, e o Richard, outro autor, estava assim, cara, não sei se dá, não sei se não sei o quê, mas se vocês tiverem, se a gente se comprometer, eu faço, eu dou um jeito. Eu acho que é arriscado, eu acho que esse deadline é muito, né, rápido, muito próximo, mas se decidirmos, se estivermos juntos, estamos juntos e eu tenho aí o compromisso. Então, no início, você via que eles não estavam satisfeitos, confortáveis, mas estavam entendendo o compromisso e estavam dentro. Então, isso é muito importante quando a gente faz um projeto, principalmente um projeto assim, que a gente depende do performance e do comprometimento de cada um, né? Não é um trabalho de faculdade em que você vai deixar os outros fazerem e só assinar o final. Não é isso, né? Somos adultos, somos responsáveis, somos profissionais. A partir do momento que você fala assim para um projeto, você tem entregas. E isso foi um grande desafio aqui nessa escrita, né? E no primeiro desafio assim de um projeto coletivo nesse sentido. Mas foi muito importante para saber quem está lá, além, sabe? Além do básico, mas quem consegue entregar, quem consegue te comprometer com você. Então isso foi muito importante, que a gente descobriu que apesar, né, do Clube do Livro ter várias pessoas, algumas se interessaram por esse projeto, algumas iniciaram esse projeto, mas 4 finalizaram. Conseguiram fazer com que esse livro seja best-seller Amazon, conseguiram alcançar um nível de venda muito legal, fizeram um esforço de divulgação, fizeram um esforço de estar presente, de entregar, de revisar, de, né, estruturar, e isso aconteceu. Então, assim, foi um projeto assim, muito, muito feliz. Mas falando um pouco mais sobre o livro, a gente quis trazer coisas diferentes. Então, para começar, esse livro, tudo bem, 7 Pecados Capitais, um assunto batido, mas trazer para a inteligência artificial e para as novas tendências, com o conhecimento que a gente tem, né, e com uma interação com mais de 1 ano e pouco de Clube do Livro, se encontrando todos os dias, de segunda a sexta, ali é um nível que não é visto antes. Outro ponto, a gente decidiu desenvolver um agente de inteligência artificial chamado Lupelius, em que ele acompanhou o processo com a gente, tem um livro dentro da estrutura dele, então ele conhece o livro, né, de cabo a rabo, e ele a figura dele é um filósofo. Então você estende a sua experiência de leitura, eu acho que o livro, ele vai ser isso no futuro, muitas vezes. A gente vai estender a experiência puramente de pegar um livro físico, ler, entender, compreender, aplicar, né, que hoje a gente tem isso, né? Alguém colocou ali o seu conhecimento de 30, 40 anos compilado, alguém revisou, colocou num papel e a gente recebe esse papel, lê esse papel, internaliza e tenta mudar alguma coisa na nossa vida. Esse é o processo do livro comum. Agora aqui com esse agente, além da pessoa fazer isso, né, ela tem a oportunidade de conversar com um agente do livro.
né, conversar com um agente de inteligência artificial que conhece o livro, que conhece os argumentos, que participou do processo criativo dos autores, que sabe o que a gente quis dizer com cada parte do que a gente quer dizer, que conhece, né, as nossas personalidades, as 4 nesse caso, e que está lá para te dar os conceitos, para te trocar ideia. Então o livro ele não se encerra no livro em si. Você tem ali um assistente, uma ajuda que vai te ajudar, e até tem gente utilizando esse agente como um psicólogo, como um terapeuta, como um amigo, como um assistente, uma pessoa para trocar ideia. E isso é muito interessante, à luz dos conceitos desse livro, né? Então, isso foi uma inovação muito interessante que a gente fez, tá? Nesse livro. O outro ponto é que são 7 pecados, eram 4 autores, então 3 autores ficaram com 2, né? Eu fiquei com a gula, fiquei com a preguiça, por exemplo, né? E quando a gente ficou perguntando, ok, quem vai concluir o livro? Né? A introdução foi feita pelo Rodrigo Feldman, que foi o organizador do projeto, e a finalização a gente falou, quem vai escrever a finalização do livro? Né? Quem vai ler o livro e finalizar e concluir? E a gente decidiu que seria uma inteligência artificial. Nesse caso, foi o Claude AI que leu e fez um resumão e uma conclusão muito interessante do livro. Então ficou ainda mais especial. Porque a gente traz um agente que a gente expande a experiência do livro em si, e a gente traz uma inteligência artificial fazendo um encerramento, uma conclusão dos nossos insights sobre os pecados à luz da inteligência artificial. Então, isso foi fantástico, né? O jeito que a gente colocou ali. Além, outro ponto que o livro tem como diferencial é que ele é bem recheado de referências e referências cruzadas. Então, isso é muito interessante. Deixa eu só ver meu microfone aqui, tá pegando. Porque a gente indica filmes, a gente indica documentários, a gente indica livros, a gente traz para os exemplos aqui, né? Tipo, a gente traz as referências, porque às vezes a gente entende que, não, eu não sofro do pecado da gula porque eu sou bem controlada, não sofro do pecado da preguiça porque eu até produzo muito, sabe? Ou da ira, porque, gente, eu sou calminha. Só que a gente não consegue entender que a gente tem, de certo modo, uma parte disso na gente no dia a dia. A gente acha que às vezes a rede social é um escudo protetor e a gente escreve algo indelicado, raivoso, agressivo para alguém lá que a gente nem conhece, não sabe de onde está vindo a história, sabe? E é uma raiva, é uma ira ali sem fundamento, né? Para você despejar de repente a carga do seu dia a dia. Então a gente pode ter um pouquinho disso. A gente, quando está nervoso, compensa um pouco no chocolate, no doce, né? Ainda mais agora chegando a Páscoa. Então a gente se descontrola um pouco, ou no oposto, a gente para de comer, começa a ter uma anorexia, uma bulimia e etc. E tal. Então a gente se descompensa, né? Ou para muito mais, ou para muito menos, nesses equilíbrios desses pecados, né? Então é interessante a gente observar, e a gente tentou dar exemplos que fossem de fácil relação, né? Eu, por exemplo, falando do meu, né? A preguiça, eu falei muito do Wall-E, né? Que é aquele cartoon, né? Que tem aquele robô e que as pessoas saíram do planeta Terra e moram no planeta Axiom, se não me engano, e lá elas vivem flutuando, bebendo, comendo, com telas na sua frente, e a ponto que eles colocaram lá que até os ossos se desfizeram, porque as pessoas não andam mais, não se locomovem mais, elas ficam nas suas balsinhas, cadeirinhas flutuantes, e elas não fazem mais exercício, elas, né, tudo tela, 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 então os ossos começaram a se deteriorar, entendeu? E ali eu faço um contraponto ali para a preguiça, por exemplo, e trazendo vários outros, né, exemplos, né, para você ver que é um pouco mais próximo da sua realidade.
na verdade, né? Na gula, a gente fala não só da gula comida, mas da gula por outras coisas, né? Você querer sempre mais, querer consumir sempre mais. E aí a gente fala do FOMO, né? Fear of missing out, né? O medo de não estar, de estar perdendo oportunidades ou perdendo situações, né? E vários outros tipos de FOMO, né? E que é muito interessante a gente pensar hoje em dia. Então esse livro, ele foi muito bem construído e porque ele vem de 1 ano e meio de interação dos autores, conversando sobre temas de inteligência artificial. Ele teve um aprofundamento muito grande em todos os temas, né? E depois o que a gente fez? A gente colocou ele para ser lido por por esse clube do livro. Então, a gente já está preparando uma revisão, porque a gente teve insights, teve pensamentos do público, né? Os 4 autores participando. E quando é que isso aconteceu? Né? A gente pensa, quando é que um clube do livro teve a presença de 4 autores do livro em leituras diárias, junto com outras pessoas, para ler o seu livro, pegar os insights, né, revisar esse texto que foi criado e ainda melhorar todo esse processo. Então, a gente já vai lançar, se Deus quiser, né, daqui a pouco, uma segunda edição revisada. Todo mundo que comprou o e-book inicial vai receber essa segunda edição revisada, aumentada, atualizada, né, porque tivemos essa oportunidade de ler em conjunto e isso foi fantástico. Mas eu queria que vocês pensassem aí, qual é esse futuro do livro? E como é que o livro pode ser utilizado como uma ferramenta não só de leitura, mas de interação? Como é que essa inteligência artificial pode ajudar nesse processo de aprendizado que sai da instância do livro, letras num papel e conhecimento num papel, argumentos num papel, que pode te ajudar a você raciocinar, pensar, mas como é que aquilo pode se tornar algo muito mais vivo? E as estratégias aqui desenvolvidas para isso, assim, a gente tentou que fosse assim muito fantástica nesse sentido. Tá aqui a capa maiorzinha, não sei se vocês conseguem ler. Mas fica aqui o convite para vocês lerem Pecados Digitais, né? É um livro muito interessante, criado com muito carinho e muito estudo de 4 autores que deram assim tudo de si para escreverem isso aqui. E eu acho que vocês vão ter uma experiência fantástica da leitura, porque tem um agente, tem a conclusão completamente diferente e tem referências maravilhosas. Então, não perca essa oportunidade, entenda como é que é a nova leitura e como esse tipo de estratégia pode mudar o seu aprendizado. E daqui a pouco teremos novidade de um curso baseado no processo criativo desse livro e nas novas tendências e como você pode fazer isso aqui acontecer também. Então, aguarde e fique ciente que a gente não vai parar por aqui e te aguardamos aqui, ó, juntamente com o agente, juntamente com essa conclusão. E se você quiser fazer parte, eu te chamo aqui para a comunidade de inteligência artificial do Alan Nicholas, mas também para a nossa comunidade aqui do MaBook Club, em que a gente lê os livros, em que a gente degusta, e a gente tem uma comunidade com um aparato de conhecimento, curadoria, anotações, colocar em prática, mentalidade, né, leitura comentada, né, resenhas de livros, podcasts e muito mais para você, ok? Te aguardo na sua melhor versão.